Agora, essas organizações são fortes porque elas têm dinheiro. É dinheiro ilícito. O tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, exploração de prostituição infantil, assaltos a instituições bancárias diminuíram muito, mas continuam. Assaltos nas ruas, quadrilha que rouba Rolex para poder vender, quadrilhas que roubam celulares para poder explorar as contas e finanças dos seus titulares. Tem que seguir o dinheiro, tem que combater a força financeira dessas empresas, a lavagem de dinheiro que é feita. Então, se não se combater o mal pela raiz, nós vamos sempre estar enfrentando esse tipo de sintoma. Uma organização que chega a ser forte a ponto de distribuir cartas para outros presídios e fora dos presídios, para que os seus soldados matem policiais penais, que são os guardas penitenciários, mostra que nós precisamos dar um combate mais eficiente. Isso não significa que as organizações continuam fortes? Desde, senhor Caio, eu queria uma análise sua sobre esse panorama geral. Capês, você está falando dessas cartas que o PCC envia para outras prisões. A gente tem poucos estudos científicos sobre o PCC, mas o que a gente tem, esses estudos identificam que o PCC faz uma clivagem a cada 45 dias para entender quem são os principais líderes, quem são os potenciais presos dentro das prisões, o que eles têm que renovar, como que eles têm que agir, aonde que eles têm que colocar mais dinheiro. O PCC tem um estudo de caso, uma análise, um questionário que eles distribuem a cada 45 dias, pelo menos, é o que identificam os poucos estudos que existem nessa área. E aí entra um outro ponto que você mencionou aqui muito brevemente, mas é a questão, e o Diego falou também, é a questão do Estado sempre agir depois que a coisa acontece. Faz mais de 10 anos que todo mundo fala do PCC, faz mais de 10 anos que as pessoas anunciam que o PCC está começando a colocar suas entranhas em outros estados, em outros países, nas comunidades, para fora das prisões, e ninguém faz nada. Aí o que acontece? Quando a gente tem uma crise de segurança aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve no ano passado na Bahia, o que o governo faz? Vamos anunciar agora um pacote de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais para combater o crime? Isso não faz nada. Mas está tudo errado. Enquanto o Estado não entender que a gente tem algumas prioridades para lidar no Brasil, e com certeza a segurança pública é a número 1, daqui a 10 anos a gente vai falar que o PCC tomou conta e não tem mais jeito. Mas a gente sempre age depois que as coisas acontecem. É assim em relação ao clima, é assim em relação à segurança e é assim em relação à saúde. Leandro Ferreira, eu queria ouvir você com o comentário do Diego Tavares. Leandro, parece que no Brasil está tendo uma inversão de valores. Nós estamos centrados aqui, todo dia a gente discute a questão da liberdade de expressão, como se as manifestações pela internet, inadequadas, fosse o caos que roeria os pilares de sustentação da democracia. O que rói e destrói os alicerces da democracia, acima de qualquer outra coisa, é o crime organizado. São as organizações criminosas que exploram o tráfico de drogas, a prostituição infantil, a criminalidade, que matam pessoas. E a impressão que eu tenho é que esse não é um tema prioritário no Brasil de hoje. Existe uma bolha de debates que fica se discutindo, Elon Musk para cá, Elon Musk para lá, e tem coisas muito mais importantes que acontecem no subterrâneo e agora estão na cara da gente. E não está se fazendo nada, ou não está se fazendo, pelo menos, o suficiente. Queria ouvir você com o comentário do Diego Tavares. Fernando Capês, você como um jurista brilhante, referência para todos nós, sabe bem que entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, definidos ali no artigo 3º, estão a redução das desigualdades sociais e regionais e a erradicação da miséria. Isso está lá, é uma das cláusulas pétreas e não pode de forma alguma ser desrespeitado por qualquer governante. Então eu acho que outras prioridades, inclusive as que estão bem no começo da nossa Constituição, muito próximo ali a todo o poder emanando do povo, estão também sendo negligenciadas. Muitos desses soldados do PCC entram para o crime porque precisam disso para, inicialmente, dar sustento à sua família e fazem carreira no crime. Então, o que a gente precisa é dar oportunidade para que a miséria mole, não seja um motor
que produz soldados. A miséria não é o motor que produz soldados para o crime, porque as favelas do Brasil estão cheias de pessoas que são honestas, que passam dificuldade e que não se rendem à tentação de cometer um crime, Leandro Ferreira. Isso é minoria. E sabe o que eu vejo? O Capês perguntou sobre liberdade de expressão. O que eu vejo você entrou solando. Não, é que me desculpa, Leandro, não dá para aceitar esse tipo de discurso. Não dá para aceitar esse tipo de discurso. Não dá para aceitar o quê? Eu aceito qualquer discurso. Você que quiser falar qualquer coisa pode. Eu aceito, eu só não posso aceitar calado. Eu só não posso aceitar calado que você colocar aqui a condição, a criminalidade é algo intrínseco à condição social da pessoa. Porque não é. Porque o que a gente vê é que o cara rouba uma moto de luxo para ir acelerar, para estragar o motor dela no baile funk. O cara rouba o pai de família para ir comprar tênis de marca, para ir comprar cordão de ouro. É para fazer ostentação nas redes sociais. É isso que a gente vê quando a gente olha os criminosos. Não tem nada de vou roubar aqui, vou roubar um celular para tomar uma cervejinha ou para comprar 1 litro de leite para levar para casa. Isso é a maior balela que existe. É claro que existe um caso ou outro da pessoa que de fato não tem condição, tá vendo a família passar fome e vai lá e furta no mercado alguma coisa. E esse, Leandro, nem preso vai. Esse aí nem fechado fica. Quando a gente fala de crime organizado, a gente tá falando de gente sem caráter, gente que não tem vergonha na cara para procurar um emprego e sustentar de forma digna a sua família. Passar dificuldade, mas passar dificuldade de forma digna. Isso é uma das formas da gente normalizar essa grave situação do crime organizado pela qual o nosso país passa. Enquanto tiver gente reconhecendo que a questão do crime é ligada à condição social, infelizmente e dificilmente nós conseguiremos começar a dar um combate incisivo, a empreender uma guerra contra o crime organizado, que é a situação que nós estamos hoje. Nós temos facções terroristas atuando no Brasil, que querem espalhar o terror, que querem transformar o nosso país em um narco-estado, que, como todos aqui disseram, já estão entranhadas no Estado e elegendo políticos a cada eleição. A gente não pode ficar normalizando isso e dizer que o cara é criminoso porque é pobre. É criminoso porque não tem vergonha na cara. Muito bem. Foi feita uma parte pelo Diego Tavares. A palavra volta para Leandro Ferreira no seu comentário. Eu gostei quando você disse, você pode falar o que eu quiser, o que você quiser, que eu respeito. Grande exemplo para o Brasil. Gostaria de ouvir você. Até porque a pergunta foi sobre isso, né? Liberdade de expressão e os direitos das pessoas se manifestarem, mas infelizmente aqui o Diego decidiu tomar de assalto a palavra nesse meio de comunicação que estava reservado para mim agora, no momento, né? Então, eu acho que o Diego foi meio cringe aqui, pagou um mico e acabou fazendo aqui um caminho que era... Meio cringe. Foi um pouquinho. E aí, mas o que eu queria dizer, novamente, reforçar, é que o Brasil tem várias prioridades, dentre elas a de reduzir as desigualdades, que também, Diego, era o que eu estava dizendo, está sendo negligenciada e muitas vezes isso acaba gerando uma estrutura que afasta as pessoas das oportunidades, ao invés de a gente criar novas para elas, inclusive aquelas oportunidades para que, em hipótese alguma, ela vá parar no crime organizado. Seja por crime famélico, seja porque, Diego, eu quero que esse cara que tem vontade de chegar com uma motocicleta cara no baile funk para fazer bonito para os amigos, eu quero que esse cara tenha a oportunidade de enriquecer e comprar essa motocicleta. Eu também quero. Por conta própria. Não que ele tenha que roubar para isso. Mas a estrutura de desigualdade do país impede que isso ocorra também e não apenas impõe o crime famélico. Você está justificando a prática do crime, Leandro. Não estou justificando. Eu lembro daquele discurso da Márcia Tiburi, que é a favor do assalto. Diego, a favor do assalto porque existe ali um contexto de desigualdade social, o capitalismo que força a pessoa... Vamos lá, Desculpa, pessoal. eu não consigo aceitar. Eu queria também ouvir, porque a mesa é composta por 4 debatedores. E nós temos aqui uma delegada de polícia, temida. O Leandro deu uma assustada uma hora que ela foi para cima dele. Eu queria... Raquel Galinatti, quem está ali na arena do Coliseu, enfrentando o crime organizado, morrendo diariamente, se arriscando, sofrendo, enfrentando e sofrendo injustiças muitas vezes, são os policiais. Os policiais penais, policiais civis, policiais militares, guarda municipal, policiais federais, enfim. Diante de todo esse crescimento do crime organizado, como deve passar na cabeça, o que passa na cabeça de um policial que dá um beijo na sua família, nos seus filhos e sai para o dia a dia sem saber se voltará? Como é a cabeça de um policial numa estrutura de crime organizado como a que estamos hoje enfrentando no Brasil? Delegada de polícia, Raquel Galinatti. Na realidade, os policiais continuam com o mesmo dever,
com o mesmo juramento que fizeram ao ingressar às forças de segurança, que é colocar a sua vida em risco para proteger a população. É esse juramento que todos nós fazemos quando ingressamos para as forças de segurança. Mas o que nos acomete de tristeza são alguns movimentos ideológicos e principalmente políticos que tendem a colocar a responsabilidade da criminalidade na segurança pública. A segurança pública, ela estanca, ela paralisa, ela impede que a criminalidade se prolifere. E se há uma necessidade de neutralizar aquela ameaça constante e ativa contra a sociedade, aquele policial que integra as forças de segurança, ele tem o dever, poder, não é apenas uma faculdade, é o dever poder de agir 24 horas. Então eu acho muito fofo, até populista, algumas falas em que tendem com soluções mirabolantes, mágicas, desconectadas com a nossa legislação, a solução tranquila para que o criminoso não mais pratique o crime. O que a gente está vendo, justamente por essas soluções mágicas e desconexas com a realidade, são legislações cada vez mais tendenciando a frouxidão e a permissão para a prática de crimes. Então, essa resposta que o Estado dá, ela é muito negativa para a sociedade que hoje não mais acredita nos pilares do Estado como legítimos. O tempo todo o Estado é colocado em xeque em todas as suas células que o compõem e não é por culpa da segurança pública e não da criminalidade. É por culpa da frouxidão em não se fazer exercer ali o poder-dever de uma polícia. Então, é muito triste, viu, professor? Eu acredito que isso também esbarra não só os policiais, mas todos aqueles que integram o sistema de justiça. Deixa, cara, eu queria uma análise geral por tudo que você viu. O nosso Leandro Ferreira faz uma análise sociológica, ele atribui isso à injustiça social, à exclusão de pessoas da educação, da qualidade de vida, ao mesmo tempo da pressão que muitas vezes é feita pelos meios de comunicação para o materialismo, para que o jovem queira adquirir bens rapidamente. O jovem hoje, muitas vezes, ele é mais apressado, ele quer chegar lá e não vê canais para que isso ocorra. Então, tem o lado da miséria, da injustiça social. De outro lado, o Diego Tavares coloca a necessidade de uma atuação mais forte do Estado, juntamente com a Raquel Galinatti. Leis mais fortes, uma polícia mais atenta, mais prestigiada, que possa pressionar o crime. Como é que você vê esse conjunto de criminalidade, de fatores criminógenos atuando aí? Como é que você faria uma análise geral? Porque uma coisa interessante, na Argentina, você tem um índice de homicídios muito menor do que no Brasil. E aqui o Brasil é um país mais rico. Será que é a miséria ou é a injustiça social? Uma análise geral por tudo que você ouviu com o comentário dos demais debatedores. Capês, eu acho que é uma junção dos dois. Assim, é claro, o Brasil ele tem uma desigualdade social muito grande. Talvez uma das maiores desigualdades do mundo, né? Então, isso acaba fazendo... Então, quando você vê um PCC dizendo, olha, o que o seu pai ganha em um ano, você vai ganhar aqui em uma semana comigo, isso acaba levando esse jovem que não tem perspectiva nenhuma para o crime. Por outro lado, também, o Diego e a Raquel, eles têm completa razão quando eles falam que falta um Estado mais forte, sim, falta um Estado que imponha regras mais fortes, porque aqui a gente fala tanto da questão judiciária no Brasil, que no Brasil até o passado é incerto, a gente não tem leis fortes aqui. E aí eu entro num outro ponto também, eu sempre sou muito a favor do jornalismo, sempre muito a favor da grande imprensa, mas eu acho que a grande imprensa também precisa fazer um meia-culpa e parar de demonizar policial. A Raquel falou muito bem aqui, os policiais eles colocam, a grande maioria está ali numa predisposição muito positiva, existem sim núcleos ali que merecem ser afastados, isso existe em toda a profissão, mas eu acho que aqui no Brasil a questão da demonização policial ela é muito forte, como se eles sempre fossem os culpados por tudo, né? A gente tem um sistema federal muito maior, federal e estadual, que não dá apoio para esses policiais. Há pouco tempo aqui no Linha de Frente a gente estava discutindo a possibilidade de tirar as armas dos policiais. Assim, eles sempre são os culpados. Aí vai enfrentar o crime como? Entregando uma rosa? Sabe? Desculpa, não dá. Então é um conjunto. O Brasil ele é um vulcão.
E a hora que isso entrar em erupção, não tem mais o que fazer. Então, é um pouco do que todos os meus colegas falaram aqui na mesa, mas acho que tem que partir num princípio do Estado, com leis mais fortes, com leis mais rígidas. E, assim, a gente não tem tanto programa social. Vamos lá, vamos investir nesses programas sociais em vez de desviar para a emenda parlamentar ou para qualquer outra corrupção. Vamos colocar o jovem na escola, vamos ensinar para ele que ele pode trabalhar e ele vai conseguir um trabalho que dê o sustento para a família dele, que ele não precisa ir para o crime. Então, o Estado tem que começar a tomar essa responsabilidade para si e não para jogar para A, para B ou falar do passado, né? Tá tudo muito errado, mas eu acho que enquanto o Estado não entrar e achar que 900 milhões de reais vão resolver, a gente vai continuar falando disso. Leandro Ferreira, você fez uma análise sobre os efeitos mais distantes da criminalidade e que são reais e, de fato, eles influenciam e são decisivos. Mas qual a sua receita agora? O crime organizado está implantando nesse momento, ele está ameaçando policiais, ele está lavando dinheiro, a criminalidade está na rua, nós andamos com medo nas calçadas, as pessoas dormem com medo de suas casas serem invadidas, as pessoas mandam seus filhos à escola e tem medo que os traficantes fiquem na porta da escola vendendo drogas. O que fazer em curto prazo, Leandro Ferreira? Olha, Capês, eu acho que tem um crime que assusta todos nós, que é esse crime urbano, né? Talvez a Raquel tenha os elementos mais precisos para falar sobre isso, né? Que é esse roubo de celular, o vidro do carro que estoura, né? Aquela coisa de abordagem violenta na rua, né? Às vezes até com pessoas em estado de transtorno, né? Que precisam daquilo até para droga e tal. Eu acho que esse tipo de coisa tem solução imediata. Eu acho que a gente precisa retomar o espaço público e isso não é discurso bonito. Eu acho que se a gente tiver o espaço público sendo ocupado com qualidade, com lazer, com cultura, com esporte o tempo todo, né? E não ficar rendendo mais espaços para muros e para asfalto, eu acho que a gente tem uma tendência a ter um espaço mais aberto e tal. Eu fico pensando, por exemplo, ali naquele caso do Parque do Bexiga, ali na Baixada do Glicério, né, onde toda hora tem alguma rede de televisão filmando ali, mostrando os vidros dos carros sendo estourados, né? Ali agora está se propondo a criação do Parque do Bexiga, algo que vai ser de trânsito livre, as pessoas vão estar na rua, né? Quem passa hoje na onde é o Parque Augusta, passa com muito mais segurança do que quem passava quando era aquele muro que você nem sabia o que tinha do outro lado, que estava tudo escuro, né? Então eu acho que esse tipo de solução são soluções urbanas para deixar a cidade mais sustentável. O direito à cidade, ele é algo imediato e alcance imediato que poderia nos favorecer, né, na redução desse tipo de crime urbano, né? E muitas vezes no debate eleitoral a gente vê isso. Mais iluminação. Sim, mais iluminação, mas é mais iluminação, mais áreas livres para transitar, mais áreas verdes, né, mais opções para que as pessoas permaneçam na rua, porque se as pessoas permanecerem na rua, vai ter maior possibilidade de umas participarem da vida da outra e não ficar todo mundo refém daqueles poucos elementos que, às vezes, em situação até de transtorno, acabam se aproveitando desses vazios urbanos para realizar esse tipo de crime. Raquel Galinatti, diante dessa colocação do Leandro Ferreira, podemos concluir que não dá para colocar toda a responsabilidade exclusivamente na mão da polícia. É necessário uma atuação conjunta, as prefeituras são muito importantes. O Leandro Ferreira dizia, a iluminação dos locais, não só locais públicos, mas também nas ruas, nas calçadas, onde as pessoas ali moram, nas residências, não só em praças. Como é que você vê essa outra questão, a fiscalização municipal contra prédios que não têm alvará de funcionamento e lá estão ali explorando a prostituição infantil ou praticando o tráfico de drogas? A municipalidade é muito importante nesse conjunto, município e forças de segurança pública? Essencial. O Leandro disse isso, acredito que é uma das poucas vezes que eu concordo com a narrativa do Leandro e realmente eu concordo integralmente. No sentido de que, claro, quando a situação ela se torna tão caótica a ponto de se transformar num crime, numa porta de uma delegacia de polícia, é porque nenhuma esfera da sociedade deu certo. E quando a gente fala em municipalidade, em zeladoria urbana, estamos mostrando que o Estado, que o município está atento, está cuidando daquela situação. Quando a gente fala simplesmente em moradores em situação de rua, nessas pessoas que estão na vulnerabilidade social e ali há um abandono do Estado, claramente, se formos aprofundar um pouco mais, tirarmos a cortina,
identificaremos, sim, foragidos da justiça, mesclados e camuflados entre eles. O que significa? Significa que existe já uma célula do poder público, que é uma célula que atua de forma ativa, resgatando os vulneráveis sociais nessa adversidade para inseri-los no sistema público do município, do estado, de assistência social, seja o sistema de saúde, de assistência social, de aparato social. E a polícia, ela atua de forma subsidiária quando não deu certo esta política de integrar aquelas pessoas que estão na vulnerabilidade e que estão ali junto com o Estado abandonado. E é a famosa teoria das janelas quebradas, que a gente fala muito na teoria da tolerância zero, que foi utilizada em Nova York na década de 80, mostrando que pequenos delitos não são toleráveis pelo Estado. E quando a gente fala que temos que punir com veemência, é justamente isso, viu, Leandro? E agora eu acho que você vai concordar comigo. Pequenos delitos não sendo tolerados, obviamente, o criminoso que é covarde não vai ousar praticar crimes maiores. Então, temos que dar essa resposta de que o Estado está cuidando, zelando pela ordem social da sua comunidade, da sua sociedade. Muito bem. Agora, Diego Tavares, o problema é que hoje, se a polícia prende, mesmo que a justiça não solte, porque antigamente era a polícia prende e a justiça solta. Hoje, se ele permanecer preso, ele está num ambiente em que ele vai ser aperfeiçoado como criminoso. O crime tomou conta do interior dos presídios. E quando isso acontece, é necessário uma providência do Estado. Não dá para dizer que está tudo acabado, que o caos imperou. É necessário dominar novamente esse ambiente dos presídios, porque senão nós não teremos para onde mandar os presos. Exatamente, Capês. Eu volto ao meu primeiro comentário aqui. O primeiro gargalo que nós temos em relação à segurança pública é nos estabelecimentos prisionais. Nós precisamos, com urgência, reformar o nosso sistema prisional, tomar esses territórios de volta, porque, como eu disse, são territórios paralelos. São territórios que, em muitos deles, os próprios agentes penitenciários entram só até a página 2, não tem acesso total às dependências dos presídios. Agora, esse papo também, e com todo respeito aqui ao Leandro, a Raquel que acabou concordando com ele, de combater criminalidade com iluminação pública, claro que é um fator que tem a sua colaboração, ruas mais iluminadas, elas são menos suscetíveis à atuação do crime do que ruas menos iluminadas, enfim, mas é como se bandido fosse vampiro que vai se assustar com a luz. Pelo amor de Deus, gente. O que a gente precisa é um país com leis que deem para o criminoso a certeza de que ele vai ser punido. Acho que foi a Raquel que trouxe aqui a obra do Marquês de Beccaria. O que inibe a criminalidade não é o rigor da pena, é a certeza da punição. O que nós temos hoje são criminosos que eles têm certeza que eles podem cometer o crime, que eles vão vão amargar um pouquinho ali na delegacia um procedimento, vão sair provavelmente pela porta da frente. Se não sair pela porta da frente da delegacia, vão sair pela porta da frente do fórum na audiência de custódia. Diego, você está falando pela primeira vez, eu concordo com o Leandro e discordo do Diego. O que vai acontecer? Faz parte do jogo. Que show da Xuxa é esse? No linha de frente, professor Fernando Capês. O que acontece? Você está falando na consequência, na causa, para solucionar de forma realmente a consequência final. Óbvio que o criminoso ele não se assusta com uma luz, mas também é óbvio que o criminoso covarde se assusta com o cuidado do Estado, sabendo que ele está monitorado, que a sua cara vai estar escancarada numa câmera de monitoramento e que se ele pratica o crime aqui, ali ele será preso. É óbvio que a covardia dos criminosos para nessa página 1. Quando a gente fala do cuidado do Estado, do município, da zeladoria urbana, estamos falando em iluminação, em cuidado em tecnologia, em limpeza, estamos falando em organização do Estado. O crime, ele se prolifera na desorganização do Estado. Mas eu concordo. Deixa eu só... Claro, não só fazer um comentário. Prioridade, não, mas já passando a bola para o Diego. Assim, mas que Estado organizado é esse que vê nas câmeras de reconhecimento facial uma violação à privacidade? Não, eu vou além, Deise. Eu vejo que adianta o Estado ter câmera de reconhecimento facial, inteligência artificial, muralha não sei do que, e você ter numa delegacia falta de papel numa impressora para imprimir um boletim de ocorrência.
É o que eu não acho razoável. Tudo bem, eu concordo, iluminação pública favorece, a câmera de segurança favorece, a câmera na farda favorece, mas enquanto nós não tivermos toda a parte principal da indumentária policial, o melhor armamento, o melhor colete balístico, a melhor viatura, o melhor treinamento, os melhores salários, não adianta a gente investir naquilo que é periférico. Essa é a minha crítica a essa desculpa da iluminação pública, porque quando a gente faz isso, a gente está relativizando a má gestão do recurso público, que não é direcionado para aquilo que tem que ser, para tudo isso que eu listei aqui. Então, tudo isso ajuda. O Leandro agora quer se vingar de você. De forma alguma é determinante. O Leandro quer se vingar e te apartear. Desde que o aparte seja concedido. Está concedido a parte, não está? Claro, sem dúvida. Concedido à parte pelo Diego Tavares. Leandro Ferreira com a palavra. É que assim, o Diego Tavares ele fica falando dessas coisas como se fosse almoxarifado, né? E não é assim, eu não estou falando iluminação por iluminação, né? Eu tenho ponto zeladoria, que é importante, mas eu estou falando de ocupação do espaço público, é diferente. Né? Não é colocar iluminação porque o bandido vai se assustar, é colocar iluminação para que ali tenha gente. É colocar um parklet na rua, tirar a vaga de carro e colocar um parklet na rua para que o bar funcione até mais tarde com gente ali na rua. Né? É você derrubar muros e fazer áreas de trânsito livre em que as pessoas não fiquem refém de um muro, que é uma barreira urbana. Né? É você, ao invés de ter, por exemplo, a programação cultural concentrada em alguns pontos da cidade ou apenas em alguns dias da cidade, você ter teatro de rua nas noites durante a semana. É você ter transporte 24 horas, porque aí a pessoa vai poder ficar mais tempo na rua. Eu, Diego, estou querendo mais festa e menos... a pessoa da esquerda tudo que quer é festa. E menos colete à prova de bala. Tudo isso ajuda, Leandro, mas se você não tiver... Se você não tiver... Deixa ele terminar, Diego. Se você... Não, ele já falou muito, rapaz. Calma. Tá aqui divagando nessa Leandrolândia dele. Não, vamos... Leandro Ferreira, termina o teu raciocínio. Diego, eu queria uma opinião da Raquel, mas primeiro eu queria ouvir o Leandro até o final, depois eu quero fazer uma pergunta para a Raquel em cima do seu comentário, Diego. É que o Diego Tavares, ele fica andando naquela picape dele que não cabe nem dentro desse estúdio aqui, né? E aí acha que todo mundo tem que andar de tanque de guerra. Por isso que ele fica falando de almoxarifado, indumentária, não sei o quê. Eu tô falando de outra coisa, ocupação de espaço público, direito à cidade, áreas livres, iluminação, serviço público funcionando 24 horas. Tô falando de serviço privado que pode ajudar a ocupar o espaço de forma segura e não ficar repetindo que precisa endurecer, porque isso é o populismo penal de sempre. Ai, meu Deus. Bom, eu queria fazer uma pergunta para nossa querida Raquel Galinatti. Raquel, eu convivo com a polícia, você sabe, há muitos anos. Não vou falar quantos, mas muitos anos. Sou professor da Academia de Polícia, do CAES, da Polícia Militar, do Cefap. E eu sei que nos anos 90 havia carência até mesmo de colete à prova de balas, como disse o Diego Tavares, mas sei, e eu queria que você me fizesse uma avaliação, de que houve já muito investimento com relação a isso. Os armamentos melhoraram, a estrutura também. Eu lembro que uma vez, em 1982, eu fui dar uma pendura no dia 11 de agosto, num restaurante. Tinha pendura, cabeça? Tinha pendura na época. O pendura é quando você vai no dia 11 de agosto, que é o dia da instituição do ensino jurídico no país. 11 de agosto de 1827 foi criada a Faculdade de Direito da Universidade do Largo São Francisco, da USP, e também a Faculdade de Direito de Olinda, no mesmo ato, no mesmo decreto do imperador. E nós fomos dar um pendura para comemorar. Você vai no restaurante e diz, não vou pagar, vou pendurar para comemorar aqui o aniversário da fundação do ensino. É uma tradição. É o crime famélico. Não existe mais essa tradição, infelizmente. É estelionato. Não é estelionato. Se você vai com dinheiro para pagar, é só uma dívida civil. Tá certo? Então, veja só. Eu fui levado numa viatura caindo aos pedaços. 82. De lá para cá, houve sim muito investimento. Mas o crime organizado continua crescendo. Tem também muito mais iluminação de área pública. A fiscalização, tem havido fiscalização, mas o crime organizado continua crescendo. Então, Raquel Galinatti, não há necessidade de uma força-tarefa muito bem estruturada, permanente, de Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil do Estado, as guardas municipais. Nós temos quase 2 milhões de vigilantes. Claro que eles não vão integrar a força privada, mas eles podem atuar em sintonia com o policiamento preventivo. E a Receita Estadual, Receita Municipal, Receita Federal, as subprefeituras ou administrações regionais,
Essa força-tarefa teria que ser uma força muito bem estruturada e permanente para perseguir, sobretudo, o dinheiro produzido e lavado por essas organizações criminosas. Porque só fazer a lei não adianta, porque a lei é importante, mas você faz a lei e o poder de corrupção impede que ela seja efetivada e executada. Como você vê o estágio hoje da existência e da estruturação de forças-tarefa? Existem em número suficiente? Elas estão funcionando adequadamente? Seria necessário mais investimento, mais estrutura para elas? Como você, policial experiente, foi presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, avalia a necessidade de ter forças mais duradouras e não efêmeras de combate ao crime organizado? Realmente você deu uma aula aqui, professor Capês, no sentido de que é necessário, sim, para combater o crime, um crime complexo, uma força-tarefa, conglobando diversos integrantes da segurança pública para cada um na sua área, na sua atribuição legal, combater permanentemente o crime. A força-tarefa permanente é necessária no sentido de que, a partir do momento em que há uma frouxidão, há uma folga naquela repressão ao crime, óbvio que o crime ele se prolifera. Quando a gente fala em força-tarefa, a gente já está falando na fase final, quando o crime já alçou estágio, como aqui, de facções criminosas, que já está entrando numa fase de emaranhar o sistema político, as forças e o sistema de justiça criminal, o poder público, a própria administração pública. Mas é necessário que também não esqueçamos do cuidado com o local, com a zeladoria urbana, com o município. E quando você fala de ocupação claramente legítima, né? Daqueles comerciantes que estão no local, naqueles que estão realmente tendo segurança de ter e exercer o seu direito de cidadania. Essa força-tarefa em coesão também, com o Estado mais limpo, mais seguro, com um município mais acolhedor, fará sim com que a criminalidade cada vez não tenha espaço nesse local. Então, por isso que não podemos dissociar, Diego, ou minimizar essa atuação. Não que ela substituirá a força repressiva do Estado, mas ela tem que estar concatenada em conjunto para que a gente, sim, consiga um resultado efetivo e, principalmente, um resultado permanente e perene. Agora, Diego Tavares, com o comentário do Leandro Ferreira. A questão das drogas. As drogas, o mundo não consegue enfrentar o tráfico de drogas. Os Estados Unidos da América, com todo o potencial bélico, gasta $1 trilhão por ano de orçamento militar, tem forças policiais, FBI, DEA, DSA. Eu pergunto a você, por que o tráfico de drogas derrota as forças constituídas dos países? Capês, as drogas, como você disse, é um problema no mundo todo, mas acaba atingindo, acho, de forma mais contundente, países como o Brasil, que são muito menos organizados do que, como você disse aí, os Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos nós não temos facções criminosas com o poder que tem as facções criminosas do México, as facções criminosas aqui da América do Sul, como todas, que nós já citamos aqui. Eles têm um problema de droga, mas mais naquela vertente da saúde pública, a droga que se espalha entre os jovens e causa, enfim, os diversos danos que causam também no mundo inteiro. Mas não fortalecem por lá a criminalidade como fortalece aqui. E claro que isso é despreparo do Estado. O Estado tem burocracia para atuar, o Estado tem o devido processo legal para respeitar. A criminalidade não respeita nada. Eles não pagam impostos, eles não param na fronteira, eles não pagam o pedágio, não, eles só atuam. E com essa atuação livre, leve e solta, sem burocracia, é claro que os lucros são muito maiores. Só o primeiro comando da capital, que nós estávamos falando há pouco aqui, fatura hoje, por ano, cerca de R$1 bilhão. Faturamento dessa mesma facção há cerca de 10 anos era de R$100 mil por ano. Imagina o tamanho, como se avolumou. Tanto é que o Brasil, infelizmente, está virando um case de sucesso para facções criminosas, está se tornando lavanderia de dinheiro para outras organizações criminosas do mundo. Já repercutimos aqui que a máfia italiana tem operações no Brasil para lavar dinheiro por aqui. Durante o conflito do Oriente Médio, no ápice do conflito do Oriente Médio, no ano passado, foi também descoberto aqui uma célula de atuação do Hamas. Diversas outras facções criminosas do mundo utilizam o Brasil como uma lavanderia de dinheiro diante das facilidades que o nosso país
oferece. E aí é aí que vai a minha crítica, Raquel, a respeito da discussão desses temas que, na minha opinião, são temas periféricos em relação ao tema central do combate ao crime organizado, que é, de fato, aquele que se trava no campo, aquele do qual a gente precisa da polícia bem paramentada, da polícia bem estruturada, com tecnologia, com melhores salários. Acho que depois de resolver esse problema, aí sim nós podemos nos virar para essas outras soluções, para essas outras medidas que, de fato, colaboram também para um ambiente de mais segurança pública no Brasil. Pergunta a Leandro Ferreira com comentário de Deise Chocari e Raquel Galinatti. Você é a favor da legalização das drogas? Eu sou a favor da legalização de algumas drogas, especialmente a maconha, inclusive para uso recreativo. Acho que a gente vai, dessa forma, passar para uma etapa de desmonetização do crime organizado, que vai ser importante, não vai resolver, evidentemente. Você precisa de inteligência, precisa de capacidade do Estado de responder, né? Mas a gente, certamente, se quiser caminhar na direção do que fazem os países mais desenvolvidos em relação à política de drogas, vai caminhar no sentido da maior flexibilidade para o uso, né? Claro que uma etapa disso pode e está acontecendo na direção do uso medicinal de algumas drogas, particularmente a maconha e os seus derivados, né? Mas certamente, como em outros lugares do mundo, transitar para o uso recreativo regulado, cobrando imposto, né, impedindo que seja feito por menores de idade, com uma quantidade limite, certamente é o caminho a se seguir para qualquer país que queira enfrentar o problema de drogas. Claro, não estamos falando de legalizar o crack, a metanfetamina, a cocaína, isso por enquanto, né, Leandro? Nem me parece que seja o caso, Diego, nem por enquanto, nem para sempre. Mas certamente a gente poderia ter maior flexibilidade para algumas situações que ajudariam a fazer um debate menos estigmatizante, né? Porque a gente fala, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Ela pode ser a porta de entrada para tratamentos médicos, como tem sido crescente o uso aqui no Brasil. Não, Deise Chocari. Não, aí, Leandro, tratamento médico, acho que ninguém questiona, né? Eu já fui a favor da legalização, porque eu acho que existe um estigma com aquela pessoa que é penalizada com a posse, uma pequena quantidade de maconha, tá? Eu tô falando de maconha aqui. Mas aí eu vou até o encontro do que o Leandro estava falando aqui. Eu acho que o Brasil não tem maturidade para legalizar esse tipo de coisa, porque aí, Leandro, eu acho que vai virar a porta de entrada para outras drogas, assim. Se a gente tivesse maturidade, se a gente tivesse leis mais duras, mais rígidas, se a gente tivesse a certeza de que aqui as leis elas funcionariam, aí tudo bem, eu já declarei, inclusive, no Linha de Frente, que eu achava um problema a forma como essa questão da maconha, ela estigmatizava jovens e negros, que eram aqueles que sempre acabavam sendo punidos por isso. Mas aí eu começo a pensar e a olhar, e até na nossa própria discussão aqui, e a entender melhor como é o Brasil, a gente não tem a menor possibilidade de legalizar isso. Aí, me desculpa, não dá. E aí, só pegando até aí, concordando contigo numa coisa que tu falou aqui, eu estava conversando com uma colega nossa, ela é de Rio Grande da Serra, e ela estava falando justamente que a cidade ela está às escuras, e ela falou assim, Deise, eu não posso mais sair da sua casa muito tarde, porque não tem iluminação pública, aumentou o número de assaltos e estupros. Então, é um problema que é muito pequeno, é claro, o Diego tem razão quando ele fala que existe um problema muito maior a ser combatido, mas esses pequenos, eles também têm que ter um pouco de atenção. Mas falando em relação à legalização das drogas, acho que o Brasil não tem maturidade para isso, não. Raquel Galinatti, você é a favor ou contra a legalização das drogas no Brasil? Completamente contra. É claro que o fácil acesso às drogas, ele acentua ainda mais os problemas sociais que tão brilhantemente o Leandro tinha falado, que é necessário um cuidado do Estado, e ali simplesmente o Estado está abandonando a própria sorte, principalmente os vulneráveis sociais, aqueles que estão na camada mais pobre da sociedade, os jovens, ao submundo obscuro e negro das drogas. Esse submundo perverso das drogas faz com que, por mais que tenhamos aí algumas narrativas de que países desenvolvidos, eles liberam o uso de drogas, a gente sabe muito bem que o controle às drogas que tem a facilidade do acesso, ele se torna cada vez mais complicado. Mas hoje é difícil. Só um minutinho. Hoje é difícil, eu não Só um minutinho. Hoje é difícil. O tráfico cada vez mais complicado, no sentido de que, aliás,
Acredito que seja. Acredito que o criminoso ele vai entrar numa bocada, numa biqueira, ele vai expor a vida dele em risco, o usuário de drogas, ele vai estar no meio de bandidagem, no meio de submundo, no meio daquela situação que é uma situação que coloca em risco a sua própria vida. Mas voltando no assunto, que a droga ela prolifera o caminho do crime, ela sedimenta, ela pavimenta o crime. A gente sabe muito bem que o PIB dos países que têm o tráfico de drogas, como, por exemplo, a Colômbia, ele extrapola quando a gente não tem junto no sistema ali oficial o tráfico de drogas. Mas só finalizando, professor, o tráfico de drogas, as drogas e a liberação de drogas, ela dá uma porta de entrada não só para drogas maiores, mas principalmente para a subversão da criminalidade. A matéria completa sobre este caso do PCC tramando um plano para eliminar policiais penais se encontra no site da Jovem Pan, exclusivo para assinantes. Quem quiser, acesse www.jovempan.com.br.